Em continuação com a disciplina de vibrações para engenharia aeroespacial da UFABC, nesta aula número 5, continuamos com modelos de 1 grau de liberdade e vamos ver o caso de um carregamento de impacto. Basicamente, o modelo seria este, né? Nós temos uma massa e o único grau de liberdade é o movimento dessa massa U, né? Essa massa está sobre uma estrutura que tem rigidez K, a equivalente, né? Poderia ser, por exemplo, uma asa e vocês têm um ponto da extremidade da asa como sendo o ponto onde esse deslocamento U está sendo medido. E SK seria a rigidez equivalente à asa. E o caso que nós estamos analisando hoje é a aplicação muito rápida de uma carga com uma duração pequena. Isso é típico de explosões, por exemplo, de choques, né? E outras cargas desse gênero. A resposta da nossa estrutura depende de alguns fatores, né? O primeiro deles é qual é a variação no tempo, o histórico, né, da variação no tempo da força de impacto. Ele pode ser retangular, ou seja, a intensidade da força é constante durante o tempo em que ela atua, né? Esse intervalo de tempo em que ela atua. Ou ela pode ser triangular, né? Ela começa com um valor grande, depois vai diminuindo até zero. E pode ter outras formas, por exemplo, um meio seno ou qualquer outra coisa. O mais comum são essas duas primeiras, né? Uma carga aplicada com intensidade constante durante o intervalo de tempo de aplicação, ou esta daqui, que é bem típica de explosões, né? Que começa com um valor grande e depois vai diminuindo até zero. A duração desses carregamentos se supõe que seja muito curta, né? E na maior parte dos casos é o que acontece. Então, esse outro fator, então, é justamente a duração do impulso, né? A gente chamar de T1 a duração do impulso, a razão entre essa duração de impulso e o período da estrutura é um valor importante, porque ele define qual será a resposta da estrutura, se ela vai acontecer mais ou menos intensamente, e se essa resposta máxima vai ser durante a aplicação do pulso ou depois da aplicação do pulso, quando aí vira uma vibração livre, né? Amortecida. Para analisar isso, existe uma razão de resposta que é a razão, né, entre o deslocamento máximo que a estrutura tem, seja antes ou depois do final do pulso, e dividido pela resposta estática da estrutura, que é o que a gente chama o deslocamento que se obtém dividindo a intensidade da carga pela rigidez. Então, seria como se a carga fosse aplicada estaticamente, né, sem variação dinâmica. Como vocês já sabem, né, o deslocamento é igual a K vezes... a carga é igual a K vezes o deslocamento. Portanto, a carga dividido pela rigidez, né, K, nos dá o deslocamento, no caso estático. Essa razão, então, de resposta máxima já foi estudada por vários autores, né? E geralmente é apresentada na forma de um gráfico, né? Então, aqui embaixo, do eixo horizontal, nós temos a razão entre a duração do impulso e o período. E o período da estrutura, antes de a gente continuar, é bom que vocês se lembrem que é o inverso da frequência em hertz, né? A frequência em hertz é a frequência em radianos por segundo dividido por 2π.
Moral da história, o período da estrutura é 2π dividido pela frequência em radianos por segundo, que é, como vocês também já devem lembrar, a raiz de K sobre M. Bom, então, temos aqui a duração do impulso sobre o período, e nesse outro eixo vertical aqui é a tal razão de resposta, para a gente saber, então, qual é a maior resposta que a nossa estrutura vai ter, e conforme o tipo de carregamento, né, se é retangular, se é triangular, se é meio seno, e também, como já foi dito, dependendo da duração do impulso em relação ao período. Como exemplo, vamos pegar aqui a carga retangular, né? Vocês estão vendo que até uma certa relação, que é da ordem de 0,5 mais ou menos, a razão de resposta vai crescendo, mas ela atinge um valor e não cresce mais do que isso. Esse valor é 2, né? Ou seja, a resposta é 2 vezes a resposta estática da estrutura a partir de uma certa duração do impulso, em relação ao período da estrutura. E assim por diante com outros carregamentos. Como eu falei, o triangular é bastante típico de explosões, né? Eu já tive a oportunidade de fazer uma consultoria numa fábrica de armamentos, aí no interior de São Paulo, e lá havia um prédio que tinha que ser à prova de explosões, né? Bom, vamos fazer então alguns exemplos simples, né? Vamos adotar um modelo simplificado, vamos dizer que seja uma asa, né? E sobre o efeito de uma carga aplicada instantaneamente na sua extremidade, mantida com amplitude constante, né, durante a duração do pulso. Então, é aquele tipo de carregamento retangular, né? A amplitude permanece constante ao longo do pulso. E vamos também supor que nós estamos partindo do repouso, ou seja, a nossa asa está lá paradinha e, de repente, a gente aplica instantaneamente uma carga de valor constante. Aqui tem alguns parâmetros que foram adotados, né? A rigidez, K, em newtons por metro, a massa, 1.250 quilogramas, a frequência, como já foi dito, é a raiz de K sobre M, né? Sai em radianos por segundo. A amplitude da nossa força constante, 15 kilonewtons. E a resposta estática, né? Que é a razão entre o P0 e o K, é 0,04, 4 centímetros, né? Então, aplicando essa carga na extremidade dessa asa estaticamente, a resposta estática é 4 centímetros. Vamos fazer várias variações no nosso problema, né? No problema 1, eu vou ter uma carga com uma duração finita, né? 0,4 segundos, e vou começar imaginando que eu não tenho amortecimento. Claro que isso aí é um absurdo, né? Todas as estruturas reais têm amortecimento. No problema 2, continuamos com uma carga com uma duração finita de 0,4 segundos, mas agora temos uma taxa de amortecimento de 5%. Vocês se lembram que a taxa de amortecimento é a razão entre o amortecimento que eu tenho na estrutura e o chamado amortecimento crítico, né, no qual a estrutura não vibraria. Vocês tirariam da posição de equilíbrio e soltavam, ela volta devagarzinho e para na posição de equilíbrio. Ela não vibraria se tivéssemos amortecimento crítico. No caso, a gente tem um amortecimento de 5% do crítico. Aí vamos fazer uma outra suposição, que o pulso é infinito, né? Ou seja, é uma carga estática mesmo, né? Que foi aplicada instantaneamente. E vamos ver as duas hipóteses, né? Com amortecimento zero e com um amortecimento razoável aí de 5%. Então, aqui a primeira ideia, né?
nós temos um pulso de duração de 0,4 segundos, uma taxa de amortecimento nula, né? E então, vocês estão vendo aqui o tempo em segundos, né? Então, até 0,4 segundos, a carga está lá. Depois de 0,4 segundos, ela não está mais lá. Então, o que nós temos depois é uma vibração livre não amortecida. Por isso que ela continua aqui, olha, um seno, aqui é um cosseno, sempre com a mesma amplitude infinitamente, né? Se eu introduzo, então, o amortecimento, vocês percebem que nós temos aqui um comportamento até os tais 0,4 segundos de duração da carga, e depois disso a gente tem vibração livre, só que agora é vibração livre amortecida, né? Que tende a zero, né? Ela vai amortecendo e vai tendendo a zero. Agora vamos para aquele outro exemplo fictício, né? Que o pulso tivesse uma duração infinita, né? A carga permanece constante para sempre. E vamos de novo também imaginar uma coisa ideal em que o amortecimento fosse zero. Nesse caso, dá para mostrar, dá para provar que a solução fechada é essa que está aqui, né? O deslocamento no tempo é o deslocamento estático vezes 1 menos cosseno de ômega t, onde o ômega é, a frequência, né, de vibração da nossa estrutura, raiz de K sobre M. Nós vamos ver agora no gráfico que a resposta é bem interessante, né? Ela fica vibrando aqui com aquela frequência ômega entre 0 e 2 vezes o deslocamento estático. Ele nunca fica negativo, sempre vai entre 0 e 2 vezes o deslocamento estático, por causa desse parênteses aqui, né? Porque se o cosseno varia entre -1 e 1, né? Então, esse parênteses, ele só pode ter valores positivos, né? Ou zero, né? Ele varia entre 0 e 2. Isso aqui é uma plotagem feita no Excel da equação da resposta exata, né? Da solução exata. E esse aqui é uma plotagem feita no MATLAB por integração numérica da equação do movimento. E o resultado, obviamente, é igual, né? Vocês têm aqui uma variação entre 0 e 2 vezes a resposta estática, que era, como vocês lembram, né, 4 centímetros, 2 vezes dá 8 centímetros. Agora vamos para um último probleminha baseado na mesma ideia. Nós vamos de novo manter a carga infinitamente e vamos, agora sim, numa coisa bem mais real, ter uma taxa de amortecimento. Também dá para achar a solução exata desse problema, que é essa que está aqui, né? O deslocamento no tempo é o deslocamento estático, P0 sobre K, vezes esse parênteses aqui. Aqui nós temos um cosseno amortecido, né? Então, esse cosseno aqui, inicialmente, teria valores entre -1 e 1, mas à medida que o tempo passa, ele vai tendo valores que vão diminuindo e que, portanto, vão ser sempre menores do que 1. Então, a nossa resposta é isso que está aqui, né? Vocês têm uma variação que começa em 0, né? Começamos no repouso e depois vai amortecendo. Até onde que ele amortece, né? No limite, ele amortece exatamente o deslocamento estático, né? De 0,04, 4 centímetros. Então, ele tende para o deslocamento estático, né? Então, se vocês pegarem uma estrutura, aplicarem uma carga instantaneamente, ela vai vibrar, vai amortecendo até chegar na resposta que a gente teria se a carga fosse estática mesmo, né? Ela não tivesse variação no tempo. Aquela resposta era uma plotagem no Excel, né? Da equação exata.
e aqui nós temos uma integração numérica feita no MATLAB. Essa parte de integração numérica nós ainda não conversamos, mas nós vamos conversar daqui a pouco, né? Vamos ter aulas 8, 9 e 10 sobre esse assunto. Então, vou deixar para essas aulas para propor, então, algumas atividades para vocês aí sobre esse assunto.